Estamos começando mais uma entrevista especial com uma pessoa importante no nosso mercado imobiliário. Eu estou falando do Alexandre Vinhal, que é o Head de Vendas da Terral Vendas, que é a house da Terral, né, Alexandre? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui para a gente poder trocar essa ideia. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui com você. Desculpa aí se eu estiver ficando meio sem graça, mas não sou acostumado com esse ambiente. Mas vamos conversar, vai ser um prazer bater esse papo contigo aqui. Esquece que tem câmera, a gente só está trocando ideia aqui mesmo, não tem problema não. Vamos Primeira lá. coisa é o seguinte, esse mês de setembro agora, a Terral Vendas completou 5 anos, é isso mesmo? 5 anos. O CNPJ da Terral Vendas foi criado em 17 de setembro de 2022 e eu comecei a Terral Vendas, fui convidado pela Terral e entrei, meu primeiro dia foi finalzinho de agosto. Então a gente começou lá essa história que tem sido muito bonita. A gente começou do zero, não existia Terral Vendas, portanto zero de participação nas vendas da Terral Incorporadora e hoje nós já somos a principal imobiliária, a imobiliária que mais vende os produtos Terral. Isso é muito interessante a gente compartilhar, né? Porque com poucos corretores, você tem uma equipe ali juntando corretores e gestores de 25 pessoas? 25, 26 pessoas, 25, acaba flutuando 26. um pouco, né? E consegue ter resultados muito expressivos, né? Até é importante a gente explicar isso, porque eu acredito que a estrutura que a house oferece facilita muito a vida do corretor. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, mas vocês foram campeões dos últimos 3 lançamentos da Terral. Os últimos 3 lançamentos consecutivos, né? Do mais recente para o mais antigo. O último foi o Aero 17, Terral Vendas foi a imobiliária que mais vendeu. Antes tinha sido o Itamarista no primeiro semestre também. E no final do ano passado, a Terral lançou o Alameda Areião, onde a Terral Vendas também foi a equipe campeã. E por que você acha que isso aconteceu? Qual que é o segredo para menos corretores performarem mais do que imobiliárias que têm mais corretores? Eu observo isso, Felipe, desde quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, que é o poder do foco. Eu ficava observando nas grandes imobiliárias aquele corretor que era o campeão de vendas de forma sustentada, né, que era campeão todo ano, entrava ano, saía ano, e olhando para essas pessoas, inclusive fora de Goiânia, o que eu percebi? Que os campeões tinham um foco muito bem definido, né? E numa house, essa questão do foco, ela já é pré-determinada, porque a house, por si só, já significa uma equipe que tem foco naquela incorporadora. Aí você soma isso com uma incorporadora igual a Terral, que tem um mix de produto bastante amplo, então assim, é muito difícil a gente sentar para conversar, para atender um cliente onde a gente não consiga encaixar um produto da Terral, né? E um terceiro ponto que eu acho fundamental e que nos ajuda demais na Terral Vendas é que a Terral Incorporadora é uma marca muito sólida, é uma marca muito querida. Eu nunca, nesses 5 anos que eu estou na Terral, eu escutei alguém dizendo que não queria um Terral. Você entendeu? Então isso ajuda demais. Então essa questão do foco, né, a repetição, você fazer sempre a mesma coisa, apresentar os produtos, falar sempre da mesma imobiliária, é óbvio que você vai ficando ao longo do tempo cada vez melhor. E aí, de fato, as pessoas que estão numa house, a gente bate muito na equipe lá, a gente vai se tornando especialistas. Então, com isso, fica mais fácil de você conseguir criar aquela relação de confiança com o cliente, que é muito necessário na hora de fechar uma venda. E o que a Terral Vendas consegue oferecer para o corretor ali da house que outras imobiliárias, de repente, não oferecem? Vocês têm informações privilegiadas, eu imagino, porque da mesma incorporadora você já está sabendo tudo que ela vai lançar antes mesmo de ser divulgado para o mercado. Em algum momento vocês ficam sabendo, talvez antes do mercado. A antecipação faz muita diferença, acho que é um ponto. E ainda tem as outras questões, estrutura, lead, campanhas. O que vocês fazem para que o time performe tão bem? Eu acho que não existe assim uma única coisa, né? São várias coisas que vão acontecendo. A Terral é muito cuidadosa em divulgar as informações para o mercado toda em um mesmo momento. Então, a Terral Vendas, a gente tem o nosso meeting primeiro, mas é um dia antes, ou às vezes uma manhã antes. O nosso meeting é de manhã e o meeting no mercado é à tarde.
Só que, por outro lado, nós estamos vivendo dentro da incorporadora. A gente conversa com as pessoas dentro da incorporadora. Acaba que a gente tem aquelas informações extraoficiais, a gente vai entendendo, não tem nada muito certo, mas a gente já consegue ir estabelecendo aquela relação, trazendo aquela novidade para o cliente e aí segurando ele, montando pasta, segurando ele ao longo do período para poder vender. Mas principalmente sem esquecer o remanescente, né? Alguém que quer comprar um terral ou qualquer outra incorporadora, é natural ele pensar, eu quero comprar um terral. Ele vai procurar a terral. Na hora que ele procura a terral, quem está lá para atendê-lo? A house. E isso é inerente de qualquer house, não seria diferente na terral. E como contratar um corretor para house? Porque tem esse lado de ser especialista que você falou, mas eu percebo que o mercado como um todo não quer se especializar, quer vender de tudo, quer estar aberto a vender qualquer oportunidade. Como que você consegue convencer esse cara a vir trabalhar na house para vender terral? É uma conversa, eu falo assim, se você está numa imobiliária, você, teoricamente, você pode vender de tudo, mas o mercado imobiliário está cada vez mais profissional, estava conversando com a sua equipe antes da gente começar aqui, né? O cliente é cada vez mais exigente. Quando ele vai atrás de um produto, ele já estudou tudo sobre aquele produto. Se você está numa imobiliária onde você tem acesso a tudo, num mercado gigantesco igual a Goiânia, com a quantidade de lançamentos igual a Goiânia, é humanamente impossível alguém dominar tudo o que acontece no mercado. Então, na hora que essa pessoa procura um especialista e que esse especialista conversa daquele produto com propriedade com ele, e isso é inerente de um especialista, fica mais facilmente estabelecida essa relação de confiança e o negócio acaba fluindo melhor. Por isso que no médio e longo prazo, um corretor especialista, e quando você vai nas imobiliárias, o campeão tem sempre um foco muito bem definido de atuação, essa eu acho que é uma dos itens que principalmente responde essa sua pergunta. Você consegue mostrar para ele que se ele for um especialista, ele vai vender mais. Ele vai vender mais porque ele vai falar com mais propriedade, vai estabelecer uma relação de confiança melhor. O cliente ele vai no detalhe do produto. Quando ele vai conhecer um produto, quando ele vai lá num stand conhecer um produto, ele já viu tudo daquele produto na internet. Ele está indo lá para tirar aquela dúvida mais específica. Se ele cai na mão de um corretor generalista, não é impossível esse corretor conhecer o produto no detalhe, entendeu? E aí esse cliente não fica satisfeito, ele vai buscar outro corretor, vai buscar outro corretor. É muito comum a gente fazer venda lá, né? Ou qualquer especialista fazer venda com clientes que já estiveram conversando com vários corretores e não conseguiu estabelecer essa relação de confiança. Isso numa house fica mais, como é que eu posso dizer? É mais direto que isso aconteça com um corretor de house. Sim. Em relação à comissão, é diferente do que em imobiliárias no geral? Geralmente, as houses têm uma comissão um pouco maior do que a média do mercado, né? Isso varia muito, cada imobiliária tem a sua política de comissionamento, depende muito do porte de cada imobiliária, né? Mas quando a gente considera o pacote de remuneração da Terral Vendas, por exemplo, com das grandes imobiliárias de Goiânia, o nosso é melhor. Interessante. Falando um pouco mais sobre você, profissional, antes desses 5 anos à frente da Terral Vendas, como é que foi a sua carreira? Aliás, antes de falar da sua carreira no mercado imobiliário, com o que você trabalhou antes de trabalhar no mercado imobiliário? Bom, eu sou engenheiro eletricista, sou formado em engenharia elétrica, formei em 1994 pela Unesp, no campus de Bauru, lá no interior de São Paulo. Sou goiano, sou daqui, depois que eu formei vim para cá, mas logo depois eu já comecei a trabalhar na área comercial na Xerox do Brasil, uma multinacional, onde eu fiquei praticamente 8 anos, já na área comercial. Entrei como vendas, na época que eu estava lá, eu fiz pós-graduação em marketing, na época que eu estava na Xerox. Depois eu fiquei um tempo na Fundação Getúlio Vargas, quando começou aqueles cursos de pós-graduação, né, em cada lugar, porque antigamente você queria fazer uma pós-graduação, você tinha que ir para a FGV lá, falando em FGV, lá no Rio ou em São Paulo. Aí começou nas cidades. Eu fui uma das pessoas que abriu que era o FGV Management na época, aqui para Goiás e Tocantins, eu cuidava disso daí. Depois eu recebi um convite, eu fui ser gerente regional da Tigre Tubos e Conexões,
aí já dentro do mercado de construção civil. Fiquei quase 5 anos na Tigre. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Autotrac, que é uma empresa de rastreamento de veículos por satélite, Piquet, né? do Nelson Piquet, trabalhei com ele, e eu cuidava da filial de Recife. Então eu morei 4 anos e meio no Nordeste, cuidando de Recife, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Como eu sou daqui, na época eu comecei a conversar muito com o Rodrigo Meirelles, que na época era diretor comercial da EBM, e ele falou para mim que tinha uma house lá, me explicou, nem sabia o que era isso, me explicou o que era uma house, que precisaria de um gestor para essa house. A gente começou a conversar e deu certo, aproveitando, mandar um abraço aí pro Rodrigo, que é um cara que eu tenho como uma super referência para mim no mercado. Ele que te introduziu nesse ramo da Foi house, então. ele que me abriu essa porta, aprendi muito com ele, através dele eu tive a oportunidade de fazer um estágio de algumas semanas na Cirela, lá em São Paulo, que a Cirela é muito parceira da IBM. Fiquei na IBM por 8 anos e meio até receber o convite do Marcelo, mandar outro abraço para o Marcelo, que é um cara que eu admiro demais, muito bom trabalhar com o Marcelo, um cara fantástico, não estou aqui puxando o saco não, mas o pessoal da Terral é muito legal, cara. E como foi essa negociação? A gente tem divulgado muito, né? O pessoal que está saindo de uma imobiliária indo para outra, de uma construtora indo para outra. Isso acontece muito no mercado, sempre aconteceu. Só que agora a gente divulga e parece que quando a gente divulga está acontecendo mais do que o normal. Mas como é que foi para você esse momento, de sair de uma construtora e ir para outra? A IBM tinha me transferido para o interior de São Paulo para cuidar dos lançamentos da IBM lá no interior de São Paulo. Eu fiz lançamento em São Carlos e Campinas, né? E aí conversei com o Marcelo, eu estava querendo voltar para Goiânia naquela época, já estava inclusive conversando com algumas incorporadoras lá, mas estava querendo voltar para Goiânia. E o Marcelo me fez uma proposta, porque assim, a Terral era das grandes incorporadoras a que não tinha house ainda. Ele falou, nós vamos começar uma house. E aí o Marcelo foi muito transparente, ele falou, Alexandre, a gente não tem uma house aqui, não tem nada pronto para te oferecer, você vai ter que vir para cá para conquistar os seus espaços. Você vai ter que vir para cá, não tem como a gente resolver as coisas por decreto. Então a house tem que começar pequena e conquistando os espaços. Quando nós começamos a house, nem plantão de vendas a house tinha. Então a house tinha 2 corretores lá, Jordana e Paulo, mandar um abraço para os dois. Jordana mora em Santa Catarina hoje, o Paulo continua no mercado aqui em Goiânia. Tinha os 2 lá como corretores, eu entrei para ser o gestor dos 2 e a gente começou a Terral Vendas então desse jeito. Eu e mais 2 corretores, a gente sentava num corredor improvisado lá na Terral e 5 anos depois nós somos a empresa de vendas que mais vende Terral. Então é uma história muito bonita aí que a gente construiu todo mundo junto. E nesse mês bateu o recorde, foi o maior VGV que você já alcançado. A gente tinha batido o recorde de vendas o ano passado na época do lançamento do Alameda e agora no mês juntou 2 lançamentos, né? Que nós tivemos o lançamento do Alameda e do Riad em agosto. O Riad é uma parceria Terral. O Aero 17 e o Riad. Isso, o que eu falei? A Alameda. Desculpa, o Alameda foi ano passado. A Aero 17 e o Riad, né? Os 2 juntos agora nesse mês. E aí nós batemos recorde de novo. Então, mas mais do que o número que nós vendemos em VGV, eu acho que o que foi mais expressivo, Felipe, é porque uma equipe com 26 pessoas, 22 corretores, né? Essa equipe fazer 33 vendas é mais de uma venda por corretor de média. Eu não sei, talvez seja inédito isso no mercado imobiliário, de uma imobiliária que vendeu mais unidades do que a quantidade de corretor em um único mês. Realmente, todo lugar que eu trabalhei em imobiliária, eu trabalhei em imobiliária que tinha 70 corretores, a gente vendia 30, 40 no mês. E nunca aconteceu também de todos os corretores da mesma imobiliária venderem. Sempre tem aquele que não vendeu no mês, às vezes um vendeu 2, 3, 4, 10, mas aquele ali ficou sem vender. Deve ser muito bom o clima no imobiliário, onde está todo mundo performando, vendendo mais do que quantidade de corretores, né? Você falou um negócio interessante. Eu gosto muito de futebol americano, eu acompanho a NFL e acompanhando o futebol americano, eles têm recorde de tudo que você imaginar, de quantas jardas o cara correu, de maior lançamento, etc. E eu criei um negócio desse há 2, 3 anos atrás, lá na Terral dos nossos recordes, né? Então eu tenho lá 18 categorias de recorde que eu fico acompanhando esses números. Então, um que a gente não conseguiu ainda, mas nós estamos correndo atrás dele,
é todo mundo vender em um mês, né? A gente quer atingir essa meta junto com os meus corretores aí, a gente trabalhar forte para num lançamento, num determinado mês, a gente conseguir todo mundo. Mas chegamos bem perto agora em agosto. Muito bom. Falando um pouco mais da sua vida pessoal, sem ser muito invasivo, mas eu queria que você fizesse um exercício quase que filosófico aqui. Se você tivesse que se apresentar para uma pessoa hoje, sem falar da sua vida profissional, quem é o Alexandre Vinhal? Você me faz lembrar de um exercício que eu gosto quando eu penso nos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, os 3 já são adultos, os 3 já estão trabalhando, moram no estado de São Paulo, os 3 hoje. Eu sou engenheiro, 2 são engenheiros e uma é arquiteta. Um abraço para todos eles aí. Xande, Júlia e Luísa. O Alexandre é um cara concentrado, um cara mais mental. Eu gosto de coisas que desafiam a mente, então eu gosto de montar coisas, eu gosto de quebra-cabeça, eu gosto de desafios mentais. Eu sempre gostei disso, dessas coisas, né? Então são coisas que eu faço ao longo do dia. Eu não sou aquela pessoa que você vai sentar e a gente vai ficar dando risada o tempo inteiro. As pessoas me procuram mais para conversa um pouco mais séria e etc. Mas eu tenho meus momentos de descontração. Gosto muito de rock, então adoro rock. Dificilmente eu recuso um convite para ir curtir um rock com alguém em algum lugar. E acho que esse é o Alexandre. Bacana, resumiu bem. Qual banda de rock que você mais gosta? Se é que dá para escolher uma só. Cara, se eu tiver que escolher uma nacional, eu sou muito fã do Capital Inicial. Eu tive o primeiro LP deles, na época que era LP ainda, né? Independência. Gostava demais, já assisti show deles várias vezes, sou muito fã do Dinho. Tinha vontade de conhecer ele. Legal. Quem sabe chega no Dinho aqui. E banda internacional tem várias, mas eu cito 3, AC/DC, Iron Maiden e Guns N' Roses. Bacana, o Alexandre é do rock, então. Eu sou. E além da NFL, que é uma coisa que você já falou que gosta bastante, tem algum outro hobby, alguma coisa assim que quando você está tranquilo é o que você gosta de fazer? Como eu te falei, eu gosto muito de Fórmula 1 também, né? Então eu acompanho muito blog, essas coisas. Então eu vindo para cá, eu estava assistindo Splash and Go, que é um podcast que eu gosto muito. Gosto muito de coisas relativas à aviação, então acompanho muito Aviões e Músicas, que é muito legal, me ajuda inclusive com muitas coisas do mercado imobiliário. Acho muito bacana também. E como eu disse, eu gosto de montar. Nesse momento, eu estou lá em casa montando uma miniatura de Fórmula 1 do carro do Lewis Hamilton, que tem quase 1.700 peças. Demora um tempinho para montar. Já tem quanto tempo que você está montando? Já tem quase 2 semanas. Aí é pouco tempo, né? Eu consigo montar um pouquinho à noite, no final de semana. De vez em quando eu posto uma foto ou outra lá, eu brincando com esse negócio, mas eu gosto muito. Gosto de ler também. E uma outra coisa que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, é estudar filosofia. Eu estudo filosofia na Nova Acrópole, já está indo para 2 anos. É uma turma muito bacana. São pessoas muito legais que a gente acaba conhecendo lá e desenvolve esse outro lado mental para ajudar a entender e encarar os desafios da vida. Legal. E falando em desafios da vida, qual que é o efeito colateral, a parte mais difícil do seu trabalho hoje? Assim, aquela coisa que é chata, que você não gostaria de lidar, mas precisa. Cara, uma coisa que eu falo muito com meus filhos, com quem vem conversar comigo, eu aprendi isso há algum tempo lendo um livro chamado Ócio Criativo. Quando você de fato gosta daquilo que você faz, não tem coisa que é difícil ou que é pesada. Então assim, e eu de verdade, eu gosto daquilo que eu faço, né? Então eu vou para o trabalho, aquilo lá não me cansa, né? Assim, não é que a palavra cansar, ela tem vários significados, né? Ela não me joga para baixo, ela me deixa cansado do ponto de vista de você estar ali exercitando o mental principalmente, mas é algo que me realiza. Não te faz mal. Não me faz mal. E no mercado imobiliário, assim, uma coisa que eu acho chato é a questão do 50, né? Quando a gente tem que enfrentar uma questão de 50, eu acho bastante chato, isso é um negócio bastante delicado no mercado imobiliário. A gente tenta criar ferramentas para evitar esse tipo de coisa ou para resolver esses conflitos quando aparecem.
É raro aparecer, mas quando aparece é chato. Isso aí Fala eu fico dentro chateado. da própria imobiliária? Não, ou até fora, né? Qualquer ambiente, desde quando... Porque em outros mercados isso não existe. Isso só existe no mercado imobiliário. Então, quando aparece, é chato. Beleza. Então, se for para citar uma coisa chata, eu acho que é só essa. Não tem mais outra, não tem outra. Eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Uma pessoa que você admira no mercado imobiliário, mas que não trabalha com você. Eu citei o Rodrigo, é um cara que eu tenho como uma referência, um cara muito bacana, gosto muito do Rodrigo. A gente conversa de tempo em tempo, troca ideia, mas é um cara que eu tenho uma grande admiração por ele, né? Saiu da IBM para montar o próprio negócio, tem tido muito sucesso, estava fora do país, mas morando lá, mas cuidando dos negócios dele aqui. Então é um cara muito bacana. E ele é campeão de natação, né? Campeão de natação. Ele foi da equipe brasileira de natação, né? Da equipe brasileira de natação. Ele não chegou aí numa Olimpíada, mas eu acho que ele participou de Pan-Americano, se não me falha a memória. Sim. Eu sei um pouquinho. Eu tive um contato com ele em uma época assim mais próximo também. Um cara, uma boa admiração que você tem. É um cara bacana para você trazer aqui para Sem conversar, dúvida. se você ainda não trouxe. Vamos ter que fazer por vídeo chamado, porque ele fica mais... É fora do difícil dia a dia. achar ele. Mas é um cara muito bacana mesmo. E para finalizar, qual foi a maior conquista que o mercado imobiliário te possibilitou até hoje? Nossa, cara, aí você me apertou, porque são várias. Eu acho que o mercado imobiliário, ele é um mercado capaz de transformar as pessoas. Ele é um mercado totalmente aberto. No mercado imobiliário você tem gente de todas as formações, você tem pessoas de todas as idades, você tem pessoas de todas as etnias, você tem pessoas, assim, o leque é completamente aberto. É um mercado fácil de você entrar, não é difícil. Obviamente é difícil de você se destacar e performar, porque a competição é muito grande. Mas é um mercado que eu acho que, se tivesse que escolher uma coisa, é o autodesenvolvimento. Você só se perpetua nesse mercado e cresce nesse mercado se você estiver atento e disposto a se desenvolver, a crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Exige bastante trabalho. Então, acho que seria isso. Alexandre, papo muito legal, obrigado. E foi bom saber um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira, sobre as coisas que você gosta. Já identifiquei algumas coisas que a gente tem em comum. É muito legal essa parte, porque eu imagino que quem está assistindo só vê o Alexandre profissional, às vezes não sabe. É alguma coisa mais pessoal que ela tem em comum com você, e isso gera rapport, conexão, né? Admiração também. É muito legal a gente conhecer as pessoas além do trabalho. E muito sucesso para vocês lá na Terral Vendas. Eu, como você falou, dificilmente você vai ouvir alguém falando que eu não gosto da Terral. Eu sou fã da Terral, moro no empreendimento da Terral hoje e gosto demais de todo mundo que está ali no time comercial, e fico muito feliz de ver o resultado que vocês estão fazendo com o time da House ali, com a Terral Vendas. Sucesso para vocês lá. Obrigado, Felipe. Quero te agradecer pelo convite. Foi muito bom, foi rápido, né? Você falou que ia ser rápido, mas eu não imaginei que fosse tanto, né? Foi muito legal. Terral, como você disse, é uma empresa muito fantástica. Gosto demais de trabalhar naquela empresa. As pessoas são muito abertas, é realmente um time onde as pessoas estão dispostas a ajudar uns aos outros. Então, obrigado pelo convite. E se você estiver buscando uma oportunidade, querendo trabalhar numa house, procure por mim, Alexandre Vinhal, lá na Terral. Vai ser um prazer a gente conversar. O convite está feito, e mesmo que você ainda tenha algum tipo de ressalva, mas house, trabalhar numa imobiliária que vende uma consultora, só vai lá conhecer, que eu tenho certeza que você vai perceber pontos muito interessantes que podem fazer sentido, né? É isso aí, Felipe. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. A gente volta em breve com mais uma entrevista especial.